Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar do vestibular, como sempre. Não sei se você tem me acompanhado, eu estou fazendo uma semana de lives com o tema do racismo. Já falamos sobre o racismo no Brasil, fizemos uma outra no dia seguinte sobre o racismo nos Estados Unidos. E hoje eu estou chamando aqui de África, já que nós vamos falar um pouco sobre a evolução, né, humana, a origem do homem e também espero que dê tempo para a gente falar um pouquinho sobre a África do Sul, que existiu, né, um sistema ali de segregação racial que é importante e cai muito nas provas de vestibular, que é o nosso foco. Então, o racismo sempre sob esse prisma do vestibular. Então, já queria começar, né, mostrando para vocês aqui umas imagens. Pessoal, hoje, então, nós vamos falar um pouquinho de racismo, e eu queria falar de uma charge que saiu um tempo atrás, eu achei bem interessante. Na verdade, era sobre os americanos, mas cabe para a gente também. Então, num primeiro quadrinho, o pessoal que está vendo, como eu disse, o Facebook e o YouTube está vendo a charge, e você do Instagram não, mas eu vou descrever para você entender. No primeiro quadrinho, tem um branco, no caso americano, apontando para um negro e dizendo assim, ó, volte para a África. No segundo quadrinho, ele falando isso para um mexicano, apontando lá o dedo e falando, volte para o México. E no terceiro, ele está olhando para um índio. E aí não tem frase nenhuma. Então, aquela coisa, né? Tipo, essa ideia de que você é o dono da terra, que você vai mandar os negros embora, né? De volta para a África, no caso os mexicanos, ou então, quando chega no índio, aí, e aí, né? Não tem o que falar, porque os índios é que eram os primeiros habitantes. Então, isso mostra, de forma bem humorada, o racismo não tem muito sentido. Tem uma outra também, gente, interessante, o WhatsApp, né? Sai muito assim, essas coisinhas que o pessoal vai mandando, às vezes é uma brincadeira e tal. E não sei se você recebeu, eu recebi uma vez uma que tinha 6 caveirinhas. Então, a primeira caveirinha era de um branco. Aí, a segunda caveira, de um negro. Obviamente que era igual, não é? Depois, uma terceira, de um árabe. Também igual. Uma quarta, uma caveirinha escrito embaixo, a caveira de um gay. Ao lado, outra caveira, do hétero. Enfim, essas 5 que eu descrevi, todas estavam iguais, né? Do branco, do negro, do árabe, do gay, do hétero, e a última era do racista. Aí o racista tinha uma cabecinha como se fosse de chimpanzé ou dos primeiros hominídeos. Eu acho até uma ofensa, né, para os macacos, para os chimpanzés, porque os animais não são racistas, né? Eles podem agredir e tal, mas por alguma outra razão, de sobrevivência, de defesa, mas nunca por uma razão, né, de ser outra raça. Então, a primeira coisa que eu queria enfatizar é isso, né, pessoal? Não existe raça humana, não existem várias raças humanas. A coloração, um é branco, um é negro, outro tem o olho puxado, são né, mudanças que aconteceram ao longo da história, mas enfim. Então, eu quero mostrar isso para vocês hoje, que se a gente for pelo lado da ciência, da biologia, se nós formos para o lado da história, o racismo não se explica. E vamos lá, vamos dar exemplos concretos. Quanto mais a ciência avança, mais vai ficando claro que não existe mais de uma raça humana. Então, como disse, baseado na ciência. Outra coisa, agora pensando na história. O homem surgiu na África e todos os indícios, né, todas as pesquisas estão apontando para isso. E aí você, por exemplo, você que é ainda jovem, às vezes está como é o público aqui, assistindo para um vestibular, às vezes você pode duvidar e deve levantar, né, dúvidas. A gente tem que ser questionador mesmo, tem que ser crítico. Não é porque o professor está falando que você tem que confiar, não. Eu sempre brinco com meus alunos. Eu falo, olha, desconfie do que eu falo. Vão atrás das evidências. Assim como eu já falei aqui em outros momentos. O historiador é como se fosse um investigador. Quando tem um crime, você não acusa a pessoa e ela já é imediatamente condenada. Não, existe um julgamento, né, tem que apresentar provas. Aí tem o de defesa, tem o de acusação, eles levam provas, e diante das provas é que ele vai ser punido ou não.
E com a história é a mesma coisa, não é achismo. Olha, os historiadores falam, e acha que é uma opinião. Não, não é. É baseado na ciência, em pesquisas muito minuciosas. Por exemplo, uma das coisas, pessoal, que compromete muito a nosso entendimento é que, às vezes os desenhos, para facilitar, fazem aquela fila indiana, colocam lá fazem um macaco, aí depois vem lá umas três figuras, até chegar no Homo sapiens ali, ereto, em pé. Então, aquilo, às vezes, dá a impressão de uma evolução, primeiro, linear, que não é o caso, e muito errada, né, da teoria da evolução lá que o Darwin desenvolveu. Então, essa teoria da evolução, para a gente simplificar aqui, porque aqui não é uma aula sobre evolução, é sobre o racismo, é só para explicar para vocês que o racismo não tem fundamento científico. Vamos imaginar, porque são, pessoal, dezenas, talvez centenas de espécies, né, que existiram, desde lá do Australopithecus, tem aqueles nomes todos meio esquisitos, né? Australopithecus, Pitecânthropus, até chegar no Homo sapiens. Então, como eu disse, não é uma aula aqui sobre isso, sobre evolução. Então, vamos pensar, assim, mais simplificadamente, só para você pegar a ideia. Vamos supor que fossem três só, tá? Que não fossem, como eu disse, dezenas, centenas de possibilidades ali nessa evolução. Vamos pensar, como disse, só em três. E vamos numerar para facilitar. 1, 2, 3. Então, nessa escadinha, né? Imaginando aí essa escadinha de evolução, o número 1 seria o mais primata, o 2 é o intermediário, o 3 o Homo sapiens, do qual nós descendemos. Na África se encontram os fósseis do número 1, 2 e 3. E fora da África, só o 3. Sempre repetindo que é só um efeito didático, hein, pessoal? É mais complexo que isso. Teve o Homo de Neandertal, né? Mas enfim. Então, veja, na África, o número 1, 2, 3, e fora da África só se encontra, né, o número 3. E aí deduz-se, então, que o homem surgiu, né, da África, né? Surgiu na África porque lá tem todos esses, vamos dizer assim, exemplares humanos nessa cadeia da evolução, e fora menos. Então, daí se, né, conclui aí pela lógica, pelas evidências. Hoje nos museus naturais é muito comum você, não sei se viu presencialmente ou pela internet, você ver nos museus naturais os esqueletos dos dinossauros, por exemplo, e tem os humanos, né, nessa cadeia aí da evolução, como eu acabei de falar. Então, pessoal, o homem, resumindo, surgiu na África. Agora vem uma questão: como que isso aparece no vestibular, que é o que eu sempre comento aqui? Porque, às vezes, o aluno assiste uma aula, fala, poxa, legal a aula, até gosta da aula, só que quando vai resolver o exercício, ele é surpreendido pela forma que foi questionado. Vocês vão ver mais à frente, logo mais à frente, eles fizeram uma questão com o personagem Tarzan, né? Para você ter uma ideia. Então, o aluno às vezes não espera. Então, é isso que a gente quer fazer aqui. Fazer um resumo, fazer os comentários sobre os assuntos em cima das provas, porque aí nós matamos dois coelhos com um tiro só. Além de falar sobre o assunto, nós vamos ver como que é cobrado isso, que é também, né, muito importante para você que está fazendo uma prova de vestibular. Essa prova, pessoal, caiu nessa questão em 2018. Eu também tento trazer sempre questões aí de 2, 3 anos no máximo, para a gente também não ficar fazendo questões muito antigas, embora algumas delas sejam bem interessantes. Eu até aviso quando isso acontece, porque ontem mesmo eu falei uma do Enem, que já caiu alguns anos atrás, quase 15 anos, mas ela tem uma atualidade muito grande, abre brecha para a gente falar sobre, né, diversos assuntos. Então, a gente traz para cá também, porque não? Se ela é boa, temos que fazer e mantê-la, não é? Mas vamos lá. Então, em 2018, na Universidade de Santa Catarina, eles colocaram o seguinte texto: em 1972, a equipe do arqueólogo Richard Lake encontrou nas imediações do lago Turkana o crânio e ossos de um Homo rudolfensis, cerca de 2 milhões de anos. Essa espécie teria coabitado no território africano. Olha, isso que eu falo sempre para vocês, dá uma referência. Olha, eu não sei onde é esse lago, né, Turkana.
mas aí o texto falou, olha, é na África, então você já grifa, certo? Então, olha, coabitado no território africano, ao mesmo tempo que três outras, aí cita o Homo habilis, o Homo erectus, o Paracanthropus, Bossei. Em 1974, pesquisadores descobriram na Etiópia, bom, aí a Etiópia já é mais conhecido. Se você, né, não sabe, né, estamos aqui para reafirmar que Etiópia é na África. Então, mas eu tenho quase certeza que você sabia disso, né? Continuando, então. Um fóssil de 3 milhões de anos, no qual apelidaram de Lucy. Dizem que quando eles estavam lá, aí só uma curiosidade, hein, pessoal, estavam lá escavando, estava tocando Lucy in the Sky dos Beatles, e aí ele deu nome ao esqueleto, tá? Mas vamos lá. Apelidaram, então, o fóssil, né, melhor dizendo, Lucy. Em 2017, foram publicadas pesquisas a respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados no Marrocos. Marrocos também, né, pessoal, continente africano, os quais contariam com cerca de 300 mil anos. Bom, aí vem as alternativas, né? As descobertas, diz o texto, foram essenciais para o desenvolvimento de pesquisas a respeito da evolução das espécies, pois elas poderiam ser referentes aos antepassados diretos da espécie humana. A esse respeito, é correto afirmar, e aí vem as opções. A descoberta de 2017 refuta a teoria de que a origem da vida humana seria na África, deslocando-se para a Península Arábica. Não, nenhum dos textos citados, Etiópia, o Marrocos, o próprio lago foi citado no próprio enunciado de que se encontrava no continente africano. Então, não saiu do continente africano aí nenhuma referência. Então, né, eu não vou dar a resposta. Você vai pensar aí junto comigo, no final a gente checa. Inclusive, eu sugiro, se você for assistir isso depois, você dá uma paradinha e tenta resolver antes dos meus comentários. Depois você avança e vê se bateu com as suas considerações. Então, a B diz assim: os seres humanos que habitavam a África, a América e a Europa não fazem parte da mesma espécie. Aí vem aquela observação que eu fiz. Não existem raças humanas, existe o Homo sapiens, do qual todos nós descendemos. Vamos supor que você não é. Eu não aceito a evolução, então você é cristão. Melhor ainda, porque, né, Adão e Eva foi criado e, portanto, todos descendem de um ancestral comum. Não existe uma raça diferente. Adão e Eva depois criou um outro casal, não é? Então, todos descendem do mesmo ancestral, se você tiver uma visão religiosa. Só que aí, para você acertar a questão no vestibular, concilia essa visão religiosa com a científica e fala, olha, então Deus fez Adão e Eva e colocou lá no continente africano, porque aí você não erra as questões. Mas vamos lá, pessoal, brincadeira à parte, né? Então, olha, os seres humanos fazem parte, não, só existe uma raça humana. C, consensual para a comunidade científica a afirmação de que a espécie humana é originária do continente africano. Opa, pessoal, parece que chegamos na questão correta. Ó, é consensual, ou seja, consenso para a comunidade científica a afirmação de que a espécie humana é originária do continente africano. Vamos ver se tem outra melhor? Dele dado. Não existe consenso a respeito de qual continente teria se originado a espécie humana. Então, é o oposto da C. Existe sim um consenso. E o Homo sapiens é evidentemente anterior ao Homo rudolfensis. Aí, pessoal, mesmo que você não lembrasse, ninguém, a não ser um especialista, vai lembrar desses nomes todos, como eu disse no começo, Australopithecus, Pithecanthropus, Homo erectus e assim por diante. Eu tenho uma aula sobre pré-história que tem umas pistazinhas aí para melhorar essa informação. Mas veja, ela não é necessária, porque o Homo sapiens é o último estágio dessa evolução, vamos dizer assim, do qual nós, como eu disse há pouco, somos descendentes. Então, não tem essa possibilidade, né, de ser como o Homo sapiens anterior. Então, até por essa razão, daria para você eliminar essa alternativa. Então,
como eu disse, é a C, né, que é um consenso da comunidade científica que que a espécie humana é originária do continente africano. Deu para entender direitinho? Então, olha, vocês viram que existem várias formas de abordagem, essa foi um pouco mais direta, mas que dá para você se safar muito bem aí nas provas, não é? Agora, pessoal, eu queria mudar um pouquinho o foco, nós vamos avançar, porque, como eu disse, a aula não é específica sobre evolução, é sobre a ideia do racismo, né? Estamos colocando essa questão, porque, primeiro, como eu disse, nós matamos aí dois coelhos com um tiro só. Nós falamos de um tema que pode cair na prova, né, no vestibular, que é sobre a evolução. E, ao mesmo tempo, a gente se arma, né, de conceitos para condenar o racismo. Então, eu queria agora avançar para uma outra questão, que são as primeiras civilizações, porque, como eu disse, aí eu recorri à biologia para mostrar para vocês. Agora, eu vou recorrer à história. Por que nós não podemos aceitar que existe uma raça superior à outra, coisas do tipo? Uma das primeiras civilizações, aquela que, por exemplo, foi lá que surgiu a matemática, o cálculo, as primeiras cirurgias, que, por exemplo, as primeiras represas, as obras, né, monumentais, e por isso foi desenvolvida toda essa ciência da matemática, de calcular as semanas, os meses, os anos e assim por diante, que foi a civilização egípcia, é um outro exemplo. O Egito está localizado no norte da África. Então, se tem uma civilização, uma das primeiras, que surgiu no continente africano, e não surgiu no continente, por exemplo, europeu, isso que eu quero dizer para vocês. Porque quando se pensa em raças, sempre é assim, tem uma inferior, né, e uma superior. A superior é a branca europeia. E a história mostra que, né, existe alguma coisa aí que não bate. Né? Então, pela história, não podemos aceitar também o racismo, repetindo, uma das primeiras civilizações no norte da África. Tem uma outra civilização também no norte da África que nós estudamos quando nós estudamos Roma, que é a civilização cartaginesa. Essa civilização, ela por pouco não derrota Roma, certo? Então, não precisa dizer mais nada. Uma civilização, então, portanto, fantástica, super desenvolvida, foi destruída militarmente por Roma, mas que era tão importante, imponente, quanto a civilização romana. Então, também no continente africano, isso que interessa. Pessoal, avançando um pouquinho mais, nós vamos falar um pouquinho, lembrar, né, da questão do tráfico negreiro. Como não é o assunto principal, só para a gente citar, né, já que nós estamos falando do continente africano, calcula-se que mais de 13 milhões de escravos saíram, né, da África para a América. O Brasil recebeu aí cerca de 4,5 milhões, outra parte foi para a América Espanhola, outra parte para o atual Estados Unidos, correto? Só para lembrar aí, porque a questão do tráfico também implicava, na época a igreja tinha uma justificativa também racista para justificar a escravidão, né? Então a gente tem que citar e lembrar aqui, mas como eu disse, não é o foco principal. Agora, vamos dar mais um saltinho. Século XIX, as principais potências europeias vão fazer a chamada partilha da África, vão começar o que se convencionou chamar na história de neocolonialismo. Neo é novo, o antigo é aquele que o Brasil fez parte, certo? A colônia de Portugal, as colônias hispânicas, colônias da Espanha, o atual Estados Unidos, Canadá, colônia, parte, né, da Inglaterra, outra parte da França e assim por diante. Então, esse é o antigo sistema colonial. No século XIX, vai ter o neocolonialismo. Você até, quando você já estudou, veja que a palavra colonialismo permanece, mas é o novo, ou seja, o neo. Então, existem mudanças importantes, tanto de objetivo, só para citar um exemplo. No antigo, eles queriam ouro e prata. Agora, eles querem petróleo e carvão, por exemplo. O antigo corresponde ao chamado capitalismo comercial. O neo é o capitalismo industrial.
e assim por diante. Como disse, tem uma aula específica sobre esse assunto. Não vamos alongar muito, porque nosso foco é a questão aí do racismo, a questão da África, enfim. Então, vamos voltar. O que eu queria que vocês, nesse momento aí, prestassem atenção? A questão da justificativa. Então, houve uma justificativa para dominar esse continente, né, esses povos, e foi uma teoria racista, aí que, como eu disse, interessa mais de perto a gente. E eles chamam isso de darwinismo social. O Darwin, pessoal, é uma visão distorcida do Darwin, porque o Darwin nunca falou em uma raça superior ou inferior, mas eles fizeram essa adaptação. E um dos sociólogos mais importantes chamava-se Herbert Spencer. Então, Spencer, o darwinismo social, não sabemos como isso vai aparecer aí futuramente numa prova, mas é a justificativa que os europeus utilizaram para dominar esses povos africanos. Então, frases como dever do homem branco levar a civilização para os povos mais atrasados. Quando eu dou essa aula presencial, eu até divido os alunos. Pessoal, não vão chorar, não vão às lágrimas, porque isso é falso, é apenas um pretexto. Né? Levar a civilização para os povos atrasados, é o fardo do homem branco, ou seja, o homem teria que, né, branco, europeu no caso, levar a civilização para os povos onde ela não poderia se desenvolver naturalmente. Por isso que eu volto ao comecinho da aula. Pessoal, um bom livro de história, não é? Mostraria, olha, mas espera aí, não pode se desenvolver a civilização nesse continente, então me explica o Egito, não é? Me explica Cartago. E, como eu disse, isso foi no século XIX, nós estamos no começo do XXI. Quanto mais a ciência avança, os estudos, por exemplo, de DNA, provam, como eu disse, cada vez mais que não há essa possibilidade de um povo, né, um grupo, ser superior ao outro. Só existe uma raça, e a raça branca, né, que é a raça do descendente do Homo sapiens, não é? Então, como eu brinquei aí com vocês ali, tem a caveirinha, né, do branco, caveirinha do negro, do árabe, então, todos são iguais, todos descendem desse ancestral comum, seja na versão religiosa ou na evolucionista. Mas vamos lá, gente. Darwin, a Universidade de Pernambuco, em 18, fez um questionamento sobre o Darwin. E diz assim, ó, o darwinismo social pode ser definido como, aí vem o estudo da vida biológica em sociedade, como as sociedades das abelhas e das formigas. Nada a ver, não é? B, a tentativa de igualar níveis de organização social de animais superiores, como os mamíferos e a sociedade dos homens. Agora eu vou parar de dar minha impressão, para você ter oportunidade de você fazer também sua reflexão, tá bom? Como disse, se quiser também, mais para frente aí, que eu vou disponibilizar, você para e tenta resolver. Vamos continuar lá. Se, então, o período de atividade intelectual de Charles Darwin, em um naturalista inglês, o naturalista inglês dedicou-se à criação da sociologia, ao lado de nomes como Auguste Comte. Auguste Comte foi um dos fundadores, um dos criadores da sociologia, não é? D, a transposição da teoria da evolução das espécies e da seleção natural do terreno, da ciência natural para a realidade sociocultural. E a tentativa de estabelecer relação entre... Pessoal, aqui, olha, onde eu estou lendo aqui, deu um corte, tá? Mas, olha, agora, vamos pensar nessas alternativas que nós temos. Já dá para a gente resolver. Então, como eu disse, se você tiver aí mais para frente, eu vou disponibilizar, você para e tenta resolver, eu já vou dar a resposta, tá? É a alternativa D de dado, né? A transposição da teoria da evolução das espécies, da seleção natural, né, do terreno da ciência natural, para a realidade sociocultural, a justificativa do imperialismo. Bom,
Deu para resolver, gente? Tranquilos? Olha, agora eu queria chamar a atenção, eu falei en passant, agora vamos falar com um pouquinho mais de detalhes. Eu falei que o Enem cobrou uma vez o darwinismo social, mas de uma forma, como eu disse, mais inusitada. Por isso que a gente está aqui, que é justamente para te ajudar a não ser surpreendido. Eles colocaram, só um minutinho, está muito seco aqui hoje em São Paulo, embora começou uma garoazinha aqui, agora a garganta está um pouco seca. Então, pessoal, eles colocaram o Tarzan abraçando a Jane e vinha um questionamento, porque, pensa, gente, o Tarzan, a história, né, a ficção, é que o navio naufragou e o Tarzan, ainda bebê, foi criado na selva, e depois ele se tornou o cara mais poderoso, não é? Aquele que conversava com os animais, né, que batia em todo mundo, não é? Aquele cara que, eu não vou falar aqui palavrão que eu não gosto, mas enfim, você já sabe o que é. Então, gente, veja, o Tarzan, ele simbolizava, isso que eu não vou colocar aqui a questão, as alternativas, porque não é necessário. Como eu disse, eu quero discutir o tema. Se tivesse alguém capaz de conversar com os animais, de ser o mais forte, vocês não concordam comigo que deveria ser um africano, um natural da África, e não alguém que veio de fora, não é? Então, veja, o que eles fizeram nessa questão? Eles cobraram a ideia da superioridade, né? Ou seja, o darwinismo social, ou as teorias lá, como eu já disse, do Spencer, que queriam justificar, né? E afirmar que o homem branco era superior aos demais. Tanto é que o Tarzan é branco, né? Chega lá, como eu disse, por meio de um náufrago e ele acaba dominando a selva, o rei da selva. Então, é uma alegoria ali da dominação do europeu sobre os africanos. E o Enem fez dessa forma, colocando a figura lá do Tarzan. Então, as alternativas, obviamente, que ajudavam, né, a você chegar a essa conclusão, não era apenas a foto, porque você poderia, por exemplo, desconhecer a história do Tarzan, né, mas é uma história bastante conhecida e daria para resolver. Obrigado aí, pessoal. Às vezes aqui na dinâmica da aula, eu não consigo agradecer a todos vocês aí, a Lidiane, o Rafael, prestigiando aqui a live. Obrigado aí pela presença de todos vocês, beleza? Pessoal, olha, África do Sul, agora nós vamos entrar já numa terceira parte dessa nossa conversa. A primeira foi um pouco da teoria, né, justificando aí por que não o racismo. Depois uma terceira fase das primeiras civilizações. Falamos um pouco também sobre a questão do darwinismo social. Obrigado aí, Rafael. É isso aí, estamos juntos, né? O maior fotógrafo de Pernambuco aí, viu? Esse Rafael. Quem gosta de fotografia aí, fica de olho nele. Mas então, gente, veja, então na África do Sul, houve uma organização de um sistema chamado apartheid. Isso aí, pessoal, cai praticamente todo ano no vestibular. Eu vou fazer uma aula específica sobre os conflitos na África e nós vamos voltar a falar disso. Hoje eu quero mais uma pincelada aqui, até em função do nosso tempo, mas eu vou voltar a esse assunto aí, tá? Acompanha aí nas redes sociais, no meu canal, que você vai ter mais coisas aí sobre a África do Sul. Mas, como disse, vamos falar aqui, mesmo que seja de forma sintética, um pouquinho sobre esse país, né? Sim? Então, África é um continente, África do Sul é um país. E você deve se lembrar, com certeza você é bom aluno, e que os portugueses fizeram aquela navegação em torno da África para chegar, isso lá, né, 1498, para chegar na Índia. E eles dobraram o cabo lá, que era o famoso Cabo das Tormentas, porque eles justamente, né, não conseguiam passar as marés altas, as tormentas, e depois eles conseguiram atravessar, né, fizeram uma volta ao mar, como eles chamavam, e, grosseiramente comparando, é como se fosse, pessoal, uma corrida de carro, né? Fazia a curva muito, muito fechada e não passava. Eles fizeram a curva mais aberta, ou seja, fugindo dos ventos, das marés. Eles conseguiram
famoso, né, dobrar o cabo das tormentas, que aí mudou para Cabo da Boa Esperança. E eles chegaram na Índia, isso em 1498. Bom, então os portugueses já conheciam. Só que naquela época, você deve se lembrar também da história do Brasil, Rafael, que é lá de Pernambuco, os holandeses, né, as invasões holandesas, então os ingleses, era aquela disputa, né, por colônias, e essa disputa se fez lá na África do Sul, portugueses, holandeses e ingleses. Mas vamos por partes. Os portugueses não deram muita bola, porque, afinal de contas, eles, inclusive, voltaram os olhos para o Brasil, explorando a cana-de-açúcar, e deixaram, grosseiramente falando, para os holandeses. Durante muito tempo, então, os holandeses dominaram ali a África do Sul. Mais tarde, principalmente no século XIX, quando descobriram diamante, os ingleses se interessaram pela região. Obviamente, você já sabe por quê, né? Então, os ingleses entraram em confronto com os holandeses, ali, os colonos, no caso, os primeiros colonos, que ficou conhecido, também cai muito nas provas, a Guerra dos Boeres, o confronto entre dois colonizadores, os holandeses, que já estavam desde 1500 e pouco, a os ingleses que estavam chegando. Os ingleses, houve alguns confrontos, né? Inicialmente os holandeses levaram vantagem, mas no final os ingleses dominaram. E os ingleses que vão colonizar de fato a África do Sul, e ali, gente, por volta de 1910, depois com mais, né, de forma mais ostensiva, na época da Guerra Fria, porque até eles tinham a justificativa de estar combatendo o comunismo, eles instauraram um regime hediondo, que é o apartheid. Para evitar que os negros, que eram maioria, 90% da população, se unissem, eles segregaram, por isso a palavra apartheid é separado, né, do africanê, ou seja, como se fossem bairros. Eu não sei exatamente onde vocês moram, enfim, mas todas as cidades têm os bairros. Então, era mais ou menos isso. O cara que está num bairro X não pode ir para o Y e vice-versa. Se ele for pego em áreas que ele não estão delimitadas para que ele fique, ele é preso. Então, gente, veja o absurdo. Então, eles segregavam, né, faziam vários bairros separados para, como disse, evitar a união. Isso vigorou durante muito tempo. E aí surgiu, né, o Congresso Nacional Africano, foi fundado, um dos fundadores, pelo menos, foi o Nelson Mandela. Ele era, né, advogado de formação, militou muito tempo, tem muito filme interessante sobre o Mandela, vai também atrás de filmografia, além né, dos textos aí, né, dos livros, também é uma forma agradável de aprender. E o Nelson Mandela foi preso num desses episódios, passou 27 anos preso, da década de 40 até 90, e aí, quando foi libertado, já se caminhava, né, porque o mundo inteiro, né, muitos boicotes, inclusive econômico, para que acabasse aquele sistema de segregação. Tinha escada para brancos, né, escada para negro, e, né, transporte, tudo separado, segregado. E aí, o Nelson Mandela acabou se tornando, inclusive, óbvio que nesse meio tempo aí teve massacres terríveis, não é? A polícia sul-africana reprimia de forma extremamente violenta, matando dezenas, centenas de pessoas. Então, é uma história que a gente precisa, como eu disse, ver com calma numa aula específica sobre o assunto. E aí, como eu estava dizendo, Nelson Mandela é libertado nos anos 90, quando já caminhava para o fim, e chegou a ser eleito presidente da África do Sul. Então, foi o primeiro presidente negro, chegou a ganhar o prêmio, inclusive, Nobel da Paz. E o Nelson Mandela, pessoal, ele era uma cabeça assim, tão, como até à frente, né, da nossa época, que ele convidou o guarda, o guarda que ficava vigiando né, ou vigiando durante um intervalo, ele convidou para o jantar de posse quando ele se tornou presidente. Então, uma figura aí ímpar na história e responsável, portanto, pelo fim, né, do apartheid. Como eu disse, vamos ter uma aula específica sobre a África do Sul. Aqui foi dentro desse tema do racismo,
e com foco mais na África, como disse, desde a origem, porque o homem surgiu na África e, como disse, não justifica nenhuma atitude racista, mas o racismo está aí, infelizmente, e deve ser combatido. Eu vou encontrar com vocês, com certeza, aí nas próximas lives. Amanhã não tem, que é sexta-feira, sábado e domingo também, né, para a gente descansar um pouco, faz parte. E em breve você vai receber aí convites para novas lives, novas conversas, e diariamente eu posto alguma coisa. Ou é uma resolução de uma questão, resolução de uma prova, discussão de um tema, como nós fizemos hoje. A semana passada eu falei sobre as músicas que caíram na prova, então diversos assuntos, diversos temas foram abordados. Então, se você tem interesse nesse tema, como eu sempre falo aqui, se é apenas um amante da história ou está fazendo vestibular, que é o foco principal, você me procura aí, se inscreve no canal, não esquece de acionar o sininho para você ser avisado quando tiver alguma novidade, ser avisado como, né, quando a gente está ao vivo, como hoje. Enfim, então, eu te convido aí para a gente fazer essa caminhada e esse desafio do vestibular, tá? E até a sua aprovação. Você vir aqui só para, como a semana passada entrou uma garota aqui, que me acompanhou o ano passado e veio prestar o depoimento dela, falando que entrou em história, que tinha sido interessante as nossas conversas. Então, eu quero isso, que você volte aqui só para contar para a gente onde você entrou e que curso foi, tá bom? Então é isso, pessoal. Extrapolei aqui um pouquinho a hora estabelecida, mas, enfim, foi um prazer enorme aqui contar com a presença de vocês, garotos, garotas, interessados em história em geral. Forte abraço e até a próxima.